Senhor dos exércitos, a tua glória está no templo, tua beleza me faz cantar, pois tu és santo. Senhor dos exércitos, a tua luz me mostra o caminho, faz com que as trevas desapareçam com o teu resplendor. Com toda reverência eu te adoro, reconhecendo a tua grandeza, Senhor dos exércitos. Para sempre te louvarei, para sempre te louvarei, para sempre te louvarei. Senhor dos exércitos, a tua glória está no templo, tua beleza me faz cantar, pois tu és santo. Senhor dos exércitos, a tua luz me mostra o caminho, faz com que as trevas desapareçam com o teu resplendor. Com toda reverência eu te adoro, reconhecendo a tua grandeza, Senhor dos exércitos. Para sempre te louvarei, para sempre te louvarei, para sempre te louvarei. Vamos nesta hora inclinar nossas cabeças, fazer nossa culta oração. A seguir vamos ler o Salmo 107. Em seguida, vamos abraçar a Deus. Amém? Amém. Cada um esteja assim, fazendo sua oração, coração voltado para Jesus Cristo, deixando tudo que ficou lá fora. E aqui estamos no propósito unicamente de adorar o nosso Senhor. Amado Deus, Pai de misericórdia, queremos suplicar por tua benignidade, Senhor. Para suplicar por tua misericórdia, perdão pelas nossas falhas, Senhor. Meu Deus, até mesmo para entrarmos aqui, Senhor, temos que estar assim na condição de agradar os teus olhos, Senhor. Senhor, eu reconheço que não sou digno de estar nem aqui nesta hora, Senhor. Mas, Senhor, tu sabes todas as coisas, Senhor. Perdão pelas minhas fraquezas, pelas minhas falhas, Senhor. Perdoa a tua igreja, Senhor, que nesta hora está clamando diante de ti, Senhor, está orando. Que tu possa ir de contra a cada um nesta hora, Senhor, atendendo a cada oração que está feita, Senhor. Receba assim como o cheiro suave as tuas narinas. Abençoa tudo que há de ser realizado aqui, Senhor, para que em tudo teu nome seja louvado e bendito, Senhor, mais uma vez. Nós queremos te agradecer pelo teu amor, Senhor, por mais um dia em paz na tua presença, Senhor. Por tudo, Senhor, em meia luta e dificuldade, mas que tem sido conosco, Senhor. Obrigado por tua grandeza, Senhor, por tua misericórdia por cada um de nós. Obrigado porque tu nos tiraste do lamaçal de louco, Senhor, do lamaçal de pecado, e nos colocaste diante da tua presença, Senhor. Oh Deus, ainda falhos e ainda somos, Senhor, mas ainda começa, Senhor, a purificar os nossos corpos, Senhor, porque não damos conta de nós mesmos, Senhor. A cruz é pesada, Senhor, o caminho é longo, mas tu estando ao nosso lado, Senhor, somos mais que vencedores, Senhor. Nós te agradecemos, te pedimos. Deus, repreenda todo espírito de inquietação, todo espírito negativo, Senhor. Só o seu nome seja louvado, Senhor. Repreenda toda sua enfermidade, Senhor. Abençoa cada um dos onde estão enfermos, Senhor. Tem de misericórdia. Estamos te pedindo por tua misericórdia. Atende os teus ouvidos, Senhor, aos nossos orações. Nós queremos te agradecer, Senhor. Abençoa tudo que é realizado em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ler o Salmo 107. Em seguida,
Vamos cantar um. Amém? É o Salmo 107. Amém, irmãos? Amém. O Salmo 107 que diz: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, os que congregou da terra, do oriente e do ocidente, e do norte e do sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade que habitasse. Faminto e sedento a sua alma neles desfalecia, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou na sua necessidade. Amém. A igreja pode se sentar. louvar com o hino 269, sobre as ondas do mar. Sobre
que a igreja se coloque de pé e aqui há um pedido de oração. Ele enviou seu anjo, proclamando seu domínio. Há uma lágrima rolando, corações estão se abrindo. Sei que o Senhor se faz presente. Trouxe uma bênção pra derramar sobre seu povo, lavado no sangue seu. Sei que Jesus Cristo está aqui, e seu povo redimido, lavado no sangue seu. Sei que Jesus Cristo está aqui. Sei que Jesus Cristo está aqui. Quantos creem nisso? Amém? Amado Senhor Jesus, Pai de toda a eternidade, Senhor que fundaste os céus, a terra, Senhor que estabeleceu por tua palavra que todas as sementes deveriam dar conforme suas espécies. O Senhor que determinou as eras, os tempos, determinou todas as coisas, Pai, e determinou que nesta era, no fim desta era, no fim dos tempos, haveria um povo que creria numa mensagem, numa palavra, e esta seria a tua bendita palavra, a qual traria o escape para o fim da era, para o fim de todas as coisas, Senhor. A Ti nós agradecemos, Pai, por Tua salvação gloriosa. Nossas palavras, Senhor Deus, não são completas para discernir, não são completas, Senhor Deus, para falar acerca dessas coisas, não são completas para Te louvar, Te agradecer, Pai bendito. Mas com o pouco que temos, nós Te louvamos, nós Te glorificamos e dizemos que somos Teus filhos dependentes, Senhor, tão dependentes de Ti e carentes nesta hora da unção do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Pedimos a Ti falar conosco, Pai, nesta hora, pela palavra que nós vamos ler, vamos ouvir e falar, Senhor Deus, e que em tudo o Teu santo nome seja glorificado, o nome bendito de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus, ainda de pé, nós vamos fazer uma leitura no livro de Daniel, capítulo 9, versículos de 1 a 3. Daniel, capítulo 9, versículos de 1 a 3. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. Versículo 18 ao 27 também. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus ouvidos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos os rostos, lançamos as nossas súplicas perante tua face, fiado que em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, atende-nos
opera sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chama pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado e o pecado de meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face da minha súplica, a face do Senhor, meu Deus, pelo monte de meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me destruiu, ou melhor, me instruiu, e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio de tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas da abominação virá o assolador. E isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém. Que o Senhor abençoe o entendimento de sua palavra. Podeis assentar, irmãos. Então, as 70 semanas de Daniel. Esse é o tema que nós estamos começando nesta noite a falar, que será impossível falar num culto só. Vamos introduzir esse assunto nesta noite, assim o Senhor permitindo, creio que permitirá, está permitindo isso. E dentro deste estudo das 70 semanas de Daniel, nos traz um resumo do que Deus tem feito para as nações do mundo, porque é um período que se estende desde a palavra saindo para o povo gentil, que são as nações, até o término da dispensação gentílica, com o arrebatamento da igreja, e por fim, o período que é o complemento do ministério de Jesus Cristo para os judeus, a segunda parte da 70ª semana, que acontece no período da grande tribulação e assim entrada ao milênio. Então, vamos começando aqui um pouco devagar, né? Para que nós possamos captar. Se formos muito direto ao assunto, aos números, pode confundir. Então é necessário entrar assim de leve, um pouco mostrando na Bíblia, na palavra, na mensagem do profeta. Então Israel, o povo de Deus,
Quantos sabem que Israel é tido como a nação de Deus? Amém? A nação de Deus. Em São João capítulo 1, do versículo 11, diz que Jesus veio para o povo de Deus, e o povo de Deus rejeitou a Jesus. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas aí houve uma introdução ao povo gentil. Mas a todos quanto o receber, foi-lhe dado o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então esses são os gentios, uma abertura a este povo. Mas tratando de Israel, para nós entendermos por que houve esta profecia e esta mensagem de um anjo para o profeta Daniel, porque o povo de Deus, Israel, entrou em transgressão contra a palavra de Deus. Um povo que foi firmado pela mão forte de Deus, pela libertação de Deus, quando Deus o tirou do cativeiro que estava lá no Egito através do profeta Moisés. E Deus ali, passando com o povo pelo deserto, e após todo aquele transcurso de provações, através de Josué e Calebe, o povo entrou no Espírito Santo para eles naquele tempo que foi a terra prometida. Mas é o povo se estabelecendo naquele lugar, confiante de que Deus estava com eles. O povo passou a confiar em que eles poderiam viver qualquer tipo de vida, e ainda assim Deus os abençoaria. Deus continuaria os abençoando desta maneira. Então pensaram que Deus iria se compatibilizar com o pecado deles. Enquanto que Deus, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Deus não se põe ao lado do pecado. A palavra de Deus, ela é uma faca que vem para ferir o pecado. Amém? Amém. Ela vem para estipar o pecado, estipar a iniquidade, e para introduzir o reino do Senhor Jesus. Isto é o que faz a palavra de Deus. Então Deus enviou um mensageiro para os judeus, no tempo em que eles estavam em transgressão. O povo de Deus preferiu entrar pelo caminho do paganismo, ao invés de estar submisso à palavra de Deus. Os reis de Israel abriram porta para que o paganismo entrasse em sua nação, e o povo passaram assim até a adorar outros deuses, e isto feriu a Deus. E Deus enviou um profeta, porque quando as coisas não estão coerentes com sua palavra, quando as coisas não estão determinadamente dentro da palavra que Deus estabelece, aí Deus traz um aviso. Deus envia um profeta. Sempre que Deus tem algo para trazer para o povo, tem uma palavra forte, transformadora, algo para fazer, até mesmo de forma revolucionária, como aconteceu na palavra no Velho Testamento e também no Novo. Deus envia um profeta. E Deus enviou o profeta Jeremias. E através do profeta Jeremias, Deus disse que o povo tinha feito maldades naquele tempo. Deus falou ao profeta, em Jeremias 2, versículo 13: porque o meu povo duas maldades fizeram. Deixaram a mim o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Deixaram o manancial da salvação, abandonaram o conselho de Deus e cavaram para si formas de piedades falsas, religiões falsas que não retêm água viva, que não retém a genuína salvação. Então Deus enviou aquele profeta ali
para que o profeta fosse a porta-voz, o abortivo do Espírito Santo para aquele tempo. Então o profeta Jeremias pregou para eles. Muito embora o povo não ouvia a voz do profeta, o povo deu ouvido a outros profetas falsos, mas não ouviram o profeta de Deus. E Deus disse através do profeta Jeremias que o povo estava enganado. O povo pensava que ele não sabia das coisas, como muitos pensam que Deus não sabe das coisas, e que as coisas podem ficar às escuras e Deus nunca vê, que você segue adiante com as coisas e Deus vai passar em branco por cima daquilo. Mas Deus vê todas as coisas. O Espírito de Deus revela os segredos que estão escondidos no mais profundo do ser. O Espírito Santo traz à tona tudo que está oculto. E o povo se enganou pensando que era dessa forma, e chegou ao ponto em que Deus falou através de seu profeta. Jeremias 23, versículos 23 e 24, ele disse: sou eu Deus de perto e não de longe? Esconder-se-ia alguém em algum esconderijo, de modo que eu não o veja? Por acaso não preencho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Amém? Então Deus, ele revela os segredos. Deus sabia que o povo estava em transgressão e necessitava da intervenção profética para um conserto. Deus enviou o seu profeta. Para quê? Para que aquele profeta trouxesse uma mensagem, e através desta mensagem o povo de Israel soubesse de que o limite de Deus tinha chegado até aquele ponto. O profeta de Deus diz isso. Deus tem um limite. Você anda até aquele limite, às vezes fora da palavra, mas você sabe que aquele limite você não pode ultrapassar. Não pode ultrapassar o limite da linha, aquela linha da misericórdia e do juízo de Deus, porque aquele que o ultrapassa, diz o profeta, o Espírito Santo bate no coração por diversas vezes, mas um dia o homem o rejeitará pela última vez. Então o profeta veio dizer ao povo que aquelas bênçãos que Deus tinha estabelecido sobre o povo de Israel, e por eles pensarem que tinham tudo e que não tinham falta mais de nada, como a Bíblia diz, referindo-se a ela de Laodiceia, que é rica, está enriquecida e de nada tem falta. Israel estava naquela condição, que não tinha falta de nada, e que não tinha que dar satisfação a Deus, nem a seu profeta. E aí Deus envia o profeta para dizer que eles seriam escravos na Babilônia, seriam escravizados. As bênçãos que Deus tinha colocado sobre eles até aquele tempo tinham de ser tiradas, tinham de ser removidas. Eles tinham que passar pelo castigo da escravidão, para reconhecer após aquilo que só há um que pode fazer estas coisas, que pode abrir e pode fechar, que pode abençoar, e o que ele abençoa ninguém amaldiçoa, mas que também prova aquele quem ele ama, e que corrige e exorta aquele que toma por filho. E Israel foi castigado, Israel foi levado como escravo para a Babilônia. Israel teve que sentir a amargura do desvio da palavra, teve que sentir. Como filho de Deus, se ele se desvia da palavra, ele sente a amargura disso. Deus o chama de qualquer maneira, Deus o chamará se ele é filho, mas ele sentirá o peso disso. Isso não são minhas palavras, são as palavras do profeta de Deus. Amém? As palavras do profeta de Deus. Então Deus, através do profeta Jeremias, eu vou ler aqui para vocês, ele usou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, que o profeta Jeremias chamou de servo de Deus.
Então foi chamado de servo de Deus, Nabucodonosor, porque Deus, ele usa quem ele quer, como ele quer e da forma que ele quer. Amém. Deus usou o rei Nabucodonosor para trazer castigo sobre Israel naquele tempo. Então foi uma mudança que aquele profeta trouxe. Tirou o povo de uma nação para outra através de uma palavra, para um conserto. Assim como Moisés tirou o povo também lá do Egito para outra terra. Mas Deus usou também um servo, usou Faraó. E quando Moisés ia e lançava pragas sobre os egípcios, o poder de Deus trazia aquelas pragas. O sangue, quando as águas foram feitas sangue, foi Deus. E todas as pragas foram Deus. Mas quando o coração de Faraó foi endurecido, também foi Deus que o endureceu. Porque havia um propósito por trás daquilo. Deus queria constrangir o seu povo, para que o seu povo sentisse o peso da escravidão e ouvisse o seu profeta. E Deus sempre fez dessa forma. Trouxe a palavra, foi rejeitado o profeta de Deus, e Deus leva o povo para a escravidão. O profeta veio mudar o quadro, transformar aquilo. Deus sempre traz um profeta numa mudança. Batistas, assembleianos, toda a ala pentecostal espera o arrebatamento da igreja. E a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes enviar um profeta. Amém. Amós capítulo 3, versículo 7. Porque certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que antes revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amém. Coisa alguma ele fará. Amém. Então a fonte profética é o canal de revelação de Deus para trazer uma mudança. Então ele teria que trazer algo. Teria que trazer. O Senhor Deus trouxe a mensagem de Malaquias 4 antes do rapto. Amém? Amém. Trouxe Malaquias 4. Então, Malaquias 4 é a mensagem que introduz o arrebatamento. Porque antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, diz a Bíblia, antes que venha a assolação, antes que venha a grande tribulação, teria de haver esta mensagem. Teria que vir uma mensagem profética antes que o fogo caísse na terra. E essa mensagem converteria o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Converteria o coração dos filhos desta era aos pais pentecostais. Porque aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará. O que é que vocês entendem por essa expressão, os abrasará? Vocês já imaginaram uma coisa feita como brasas, incendiada como chamas? Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará raiz nem ramo. Mas para vós que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça. Amém. O sol da justiça é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vós que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo de suas asas. E saireis e crescereis como bezerro no cevadouro. Amém. A liberdade virá sobre vós, salvação sobre vós virá. E pisarei os ímpios, porque se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés. Amém. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para que todo o Israel e os que são os estatutos e juízos. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos,
e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Amém. O coração dos pais convertidos aos filhos. É esta a mensagem. Esta é a mensagem. Amém? Amém. Graças a Deus por isso, irmãos. Amém. Então, continuando com esta parte aqui sobre Israel. A sentença sobre Israel: seriam cativos em Babilônia por 70 anos. Nós vamos ler em Jeremias capítulo 25 esta sentença. Ou melhor, antes de ler o 25, nós vamos ler o 24, do versículo 1 a 7, porque vamos ver aqui que Deus age na simplicidade. Deus em simplicidade. Amém? Amém? Amém. Então, em 2 cestos de figo, o destino de Israel foi revelado. Fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos posto diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em cativeiro Jaconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe a Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, e não se podia comer. E isto era tão mal aquilo. E disse-me o Senhor: o que vê tu, Jeremias? E eu disse: figos bons, muito bons, e os maus, muito maus, que não se pode comer, de maus que são. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para seu bem. Porei meus olhos sobre eles, para seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-lo-ei e não o destruirei, e plantá-los-ei e não arrancarei, e dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e serve-me-ão meu povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Amém. Era um castigo para o bem do povo. Então a sentença foi estabelecida. Jeremias capítulo 25, versículos 7 ao 11. Todavia não me destes ouvido, diz o Senhor, mas me provocastes a ira contra a obra de vossas mãos, para vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor: visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto, e em assobio, e em perpétuos desertos. Eu li até mais um pouquinho, vamos ler mais até o 11, né? E farei perecer entre eles a voz do folguedo, e a voz da alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa, o som das mós, a luz do candeeiro, e toda esta terra virá a ser um deserto em um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia por 70 anos.
70 anos levados no cativeiro para a Babilônia. Então aí foi estabelecido a palavra de Deus, o castigo, 70 anos, e após isso Deus tiraria o povo de volta, após aquela provação que Deus o levara para lá. Então diz o profeta de Deus que no ano 606 antes de Cristo, o profeta desta era, ano 606 antes de Cristo, foi quando o profeta Jeremias entregou esta profecia. E neste mesmo ano, aquele povo foi levado como escravo para a Babilônia, e juntamente com aquele povo, ali foi Daniel, o povo, 3 amigos, Misael, Azarias e Ananias, o acompanhou. Os irmãos conhecem aqueles 3 irmãos que foram jogados na fornalha de fogo ardente, que foram trocados os nomes para Sadraque, Mesaque e Abednego. Então foram levados para lá. O ano 606 antes de Cristo, o profeta diz na mensagem Instruções de Gabriel a Daniel, parágrafo 75. Foram levados para lá. Após 68 anos, porque isso no ano 606 eles foram para lá, estariam ali 70 anos. Mas o profeta Daniel, que tinha em consigo os rolos da profecia de Jeremias, ele que cria na mensagem do profeta, do seu profeta, e que não deixou se corromper pela religião babilônica, ele viu que seriam 70 anos de escravidão. E após 68 anos, ele reconheceu que o tempo era chegado, e que pela voz do profeta, a palavra profética, faltava apenas 2 anos para cumprir a escritura. 70 anos de escravidão na Babilônia. Então faltava-se apenas 2 anos para que isso se cumprisse. Então Daniel compreendeu, e Daniel foi orar. Nós lemos aqui, ele foi orar, e ele estando orando a Deus por si e pelo seu povo, Deus enviou o seu anjo para falar com ele. Amém? Amém. Você, quando tem algo para entregar diante de Deus, um clamor, você ora uma vez, ora 2 vezes, e você pode fazer a mesma oração muitas vezes, e quando Deus envia o seu anjo na sua oração, certamente aquilo será determinado. Amém. Amém? Amém. Buscar-me-eis e me achareis, como me buscar de todo o vosso coração, diz a palavra de Deus. Amém. Então o anjo de Deus foi na oração de Daniel. Aí eu anotei aqui, 68 anos, no ano 538 antes de Cristo. Veja bem, Daniel entendeu e foi orar para receber a palavra. Entendeu essas coisas. Agora sobre Daniel nós podemos traçar uma linha aqui agora. Um crente que estava fora de sua terra durante 68 anos, a sua igreja foi queimada e destruída. Ele não tinha o batismo com o Espírito Santo, ele não tinha o sangue de Jesus sobre si. Não é eu que digo, o profeta de Deus falou isso. Ele não tinha aquilo, mas ele estava firmado na palavra do profeta. Ele tinha a palavra, e ele estava seguro naquela palavra. Não havia congregação, apenas aqueles 3 amigos que estavam com ele ali. Não havia cobertura do sangue sobre aquilo, não havia o batismo sobre aquilo, mas creu na palavra de um profeta. O suficiente para aquilo, a palavra de um profeta. E ele creu naquela palavra. Não se envolveu com o sistema religioso. Ele não se envolveu com o sistema.
Agora veja a profundidade dessa expressão. Creu na palavra do Senhor e não se envolveu com o sistema religioso do seu dia. Que tal nós enquadrarmos aqui as religiões do mundo hoje? Qual a religião que crê na palavra de Deus sem se conformar com o sistema religioso? Qual a religião que determina como regra de sua palavra, de sua doutrina, a mensagem profética do apóstolo Paulo, mensageiro aos gentios, através do qual o Espírito Santo vindicou a palavra como doutrina para a igreja gentia? E esta palavra não morreria, se estenderia até a época do arrebatamento. Palavra a qual ele pregou e disse que mesmo que um anjo descesse do céu e pregasse um outro evangelho, que fosse maldito, que fosse amaldiçoado. Então, é fácil se ver que as religiões se conformam com o sistema religioso e são tão diferentes umas das outras. São tão diferentes umas das outras. Eu estive pensando uma coisa, quando nós lemos o 6º selo, Apocalipse, ou melhor, os selos, né? Apocalipse 6, e quando ali começa a falar sobre a mensagem de Martinho Lutero, quando começa a dizer ali 1 medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e aí todos nós sabemos que ali foi um espírito de comércio que entrou no meio da igreja, a igreja que foi virgem no Pentecoste, mas através do espírito do anticristo tornou uma grande meretriz, segundo Apocalipse 17, a grande meretriz. E ali ela mercadejava a salvação, se trocava a salvação, pelo menos acreditava estar trocando salvação por bens materiais, por dinheiro e coisas desse tipo. Agora, se nós trouxermos para a nossa época, o mesmo espírito que envolveu o catolicismo está infiltrado no meio do protestantismo. O mesmo espírito do comércio, o mesmo espírito do dinheiro, o mesmo espírito de construir uma grande igreja, o mesmo espírito do evangelho empresarial entrou no meio do chamado povo evangélico. Agora, que tal o testemunho de Daniel? Se firmar na palavra do profeta, se firmar na palavra dos profetas, para nós seria isto? Dos mensageiros? Dos apóstolos? Amém, irmãos? Amém. Que tal isto? Então, eu vou ler aqui para os irmãos no bloco número 1, 81, parágrafo aqui. Aqui no parágrafo 81 desta mensagem, instrução de Gabriel a Daniel, veja bem, Daniel, profeta de Deus, ele podia consultar os livros de Jeremias, e isso vê até mesmo o lugar onde Israel saía, todos vivos, de Babilônia, para regressar à terra natal. E isso causou com que ele jejuasse com cilício e cinzas, porque a palavra dizia que eles voltariam para sua terra. Ele leu aquilo, aí ele foi orar, fez com que ele fizesse isso. Quanto mais deveria a igreja do Deus vivo? Você sabe qual é a igreja do Deus vivo? Aqui recebe a palavra, aquela que não se corrompe, a igreja do Deus vivo. Quanto mais esta igreja conhecer que o tempo está se desvanecendo e já não será mais, e a vinda do Senhor Jesus Cristo e o grande milênio pronto para ser estabelecido, como podemos desperdiçar tempo brincando, nadando aos domingos, sem tempo para o Senhor, simplesmente correndo? Se o pastor fala algo e isso não te agrada, você se levanta e sai.
Veja, se a igreja se reúne por um longo tempo, talvez um culto muito prolongado, assim, vocês estão insatisfeitos por isso. Olha a nossa condição. Vê onde chegamos. Só um homem em todo o reino, tratando-se ali de Daniel, só um homem, sem igreja onde ir, e nenhum lugar outro para ir. Havia sido destruída a sua igreja e queimada. A sua cidade, o seu povo estava cativo, 68 anos de cativeiro. Porém, um crente firme na palavra. Apesar de tudo isso, firme na palavra. Amém? Amém? Que tal ser como Daniel? Que tal ser como Jó? Que teve aquela fé que não se desvaneceu. Amém, irmãos? Agora eu vou abrir aqui um parágrafo, né? Eu estou aqui introduzindo as coisas assim, para a gente ir abrindo, né, o pensamento para essa mensagem, essa palavra. Eu vejo hoje como uma introdução para isto. Então, uma coisa eu coloquei aqui muito importante. O primeiro profeta que Deus enviou para a era dos gentios das nações do mundo foi o profeta Daniel, o primeiro. O último dos profetas para os gentios seria o sétimo anjo. O primeiro Daniel e o último, o sétimo mensageiro da era de Laodiceia. O último profeta. Não estão entendendo? Amém? O primeiro profeta. Então ali aquele primeiro profeta viu todo o reino dos gentios através da revelação de um sonho que o rei Nabucodonosor teve. Uma grande estátua, cabeça de ouro, peito, braço de prata, ventre e coxas de bronze ou cobre, pernas de ferro, pés de ferro e barro. Então o rei chamou os seus adivinhos para dar a interpretação do sonho. O rei viu que aqueles homens não poderiam dar aquela interpretação, porque nenhum pôde fazer ou falar nada acerca daquilo. A teologia do rei não pôde fazer aquilo. Os sábios do reino não pôde fazer aquilo. Como também no tempo do fim, haveria de vir uma mensagem para revelar muitos mistérios na palavra. Apocalipse 10:7, e nos dias da voz do sétimo anjo, ali os mistérios seriam revelados. Amém. Mas quem poderia revelar? O teólogo poderia revelar? O chefe da convenção batista ou presbiteriana poderia? O Papa poderia revelar esses segredos? De igual maneira, no tempo de Daniel, nenhum sábio pôde revelar. E quando ninguém podia trazer revelação daquilo, um homem se levantou e disse: há um homem que pode fazer isso. Amém. Quando os sábios não podem, quando os homens intelectuais não podem, chame o profeta, que o profeta revela. Amém. O profeta de Deus foi chamado. E quando veio o profeta de Deus, aí aquilo foi revelado. Há um homem no teu reino que tem o espírito dos deuses santos. Foi dito isto. E ali, o profeta de Deus chegou e não precisou nem ouvir o rei falar nada. Ele disse logo: tu sonhaste isto. A cabeça de ouro é o teu próprio rei no Babilônia. O peito e braços de prata são os medos persas que substituirão o teu reino. E logo a seguir vem os gregos. Um reino que viria, ali representado pelo cobre. E após os gregos, que se caracterizaram pela sabedoria de governar, vieram os romanos, as pernas de ferro. O reino, o Império Romano oriental e ocidental, ali. Então, nos pés da imagem estava ali determinado o ferro e o barro junto. Até ali o profeta não pôde chegar, Daniel não pôde chegar. Daniel não pôde revelar o final, porque o último profeta aos gentios revelaria que isto seria.
E ele disse: no final das pernas da estátua, aquele ferro seria o Império Romano religioso, o Império Romano papal, que se reergueu no lugar do Império Romano hierárquico, através de Nero e de outros Césares. Então o Império Papal estaria ali, e o barro seria o protestantismo, que estaria ajuntando-se ali com o romanismo. O final daquilo ali. Então estava ali traçado naquela revelação todo o transcurso do reino gentílico. Porque ali, quando ele viu os pés, parte de barro e de ferro, romanismo e protestantismo, através do concílio mundial de igrejas, através da transformação do mundo em uma única nação, diz o profeta de Deus, ali estaria determinado que o fim daqueles reinos chegaria. Daniel capítulo 2, versículo 44. E nos dias deste rei, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Amém. O reino do Senhor Jesus Cristo. Amém. E nós estamos exatamente nos pés, ou pelo menos a era de Laodiceia está chegando aos pés da imagem, onde aquela pedra que Daniel viu sem mão foi lançada e esmiuçou o ouro, a prata, o bronze e o ferro. E o reino do Senhor foi crescendo com a pedra e tomou conta da terra. Amém. O reino milenial do Senhor Jesus Cristo. Então o último profeta aos gentios traria o restante desta revelação. É por isso que quando Daniel começou a ter as revelações do Apocalipse, lá no Velho Testamento, chegou a um ponto em que o anjo Gabriel lhe disse: cele isto, cele estas visões, porque isto será dado a conhecer no tempo do fim. O término dessas revelações seriam completadas no tempo do fim. Amém? O sétimo anjo traria isso. Então, diz o profeta de Deus na mensagem Princípio e Fim da Dispensação Gentia, parágrafo 83, ele diz aqui no 83, ele fala que há uma relação entre o princípio e o fim da dispensação nisto aqui. Ele diz aqui: é desta maneira que o reino dos gentios teve começo e terminará da mesma maneira, isto é correto, através de obras sobrenaturais e interpretação sobrenatural. Houve um sobrenatural no ministério de Daniel. Houve um sobrenatural. A história é muito conhecida e todos conhecem. O neto de Nabucodonosor, Beltesazar, profanou os cálices sagrados do templo de Jerusalém, porque esses cálices haviam sido trazidos quando Babilônia trouxe Israel para a escravidão. E o neto de Nabucodonosor profanou e fez um banquete profano mesmo. O profeta chega a comparar isso com um carnaval moderno. E ele estava ali profanando, e de repente aparece na parede, no meio daquele carnaval do rei da Babilônia, o dedo de Deus, e escreveu em línguas estranhas uma escritura: Mene, Menem, Tekel, Facim. Uma escritura em línguas estranhas, o sobrenatural. A língua estranha veio no princípio da dispensação. E o profeta diz: como foi no princípio, será no fim. O sobrenatural, a manifestação dos dons viriam também. Os irmãos estão compreendendo isso? Amém. No fim, no final, na plenitude dos tempos, porque viria o tempo da transformação,
o tempo em que a árvore noiva seria reedificada. E através dos ministérios de Lutero, João Wesley, o movimento pentecostal, houve essa transformação para introduzir a mensagem do sétimo anjo. O movimento de Lutero, justificação pela fé, trouxe um ponto. O movimento de João Wesley, santificação. E a era pentecostal trouxe a restauração dos dons pentecostais, para cumprir Joel 2:28. Eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Amém? Ali não diz que derramarei do meu espírito sobre os meus filhos. Eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Amém. Ali viria o cumprimento da profecia. Porque assim como o início da era gentia começou com o sobrenatural, no final também o sobrenatural seria derramado. Amém. E na era pentecostal foi a era das folhas da árvore, a árvore noiva. Mas o profeta nos adverte e diz: o fruto está na copa da árvore. Este fruto que dará segundo sua espécie, a sua semente, está na copa da árvore. O movimento pentecostal chegou a ser parecido com a semente verdadeira, mas ainda era a casca para estar gerando ali dentro a semente. Após o final da era pentecostal, assim como o primeiro profeta lá estava naquelas línguas estranhas, após o movimento pentecostal, Deus enviou um profeta para o movimento pentecostal. Deus enviou a mensagem de Malaquias 4 no movimento pentecostal. Mas o movimento religioso rejeitou o profeta. Rejeitou o profeta de Deus. Mas agora não é mais a era da distribuição dos dons no sentido de era pentecostal. Mas é a era em que o doador daqueles dons viria para ser visto em sua igreja. Seria a era em que a palavra restaurada viria sobre o povo, a noiva de Cristo, para que esse Espírito Santo nela refletisse a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Embora os dons, eles têm o seu lugar na igreja. Tem o seu lugar na igreja. Porém, há algo mais sublime do que isso. Os dons são em parte, mas o Espírito Santo é o que é perfeito. Amém. E quando vem aquele que é perfeito, o que é em parte é aniquilado. E prevalece aquele que é perfeito, a palavra de Deus. Amém. Amém? Então, no final da era, o sobrenatural foi derramado outra vez. Ali, na interpretação das línguas, foi chamado o profeta de Deus outra vez. Há um homem que pode interpretar isto aí. Eram línguas estranhas. Quem poderia fazer aquilo? Quem poderia revelar? E o profeta de Deus leu, interpretou e disse ao rei: tu foste pesado na balança e achado em falta. Então quer dizer que Deus também, ele tem uma balança para pesar pecados, né? Para pesar. Então Deus já estava sentindo aquilo muito pesado. Então naquela mesma noite, aquele rei foi morto pelo seu inimigo. A mão de Deus desceu para juízo. Aquele sobrenatural veio para juízo. E o sobrenatural vem nesta era para ser um sinal para nós de que o juízo de Deus veio também. Porque vocês sabem que a mensagem profética, a mensagem do Espírito Santo, ela vem para salvar e ela também vem para fazer uma outra parte. Ela dá vida a uns e mata outros. Ela dá vida aos que o aceitam. Ela dá vida àqueles que são revelados, mas mata aqueles que a rejeitam. Ela faz isso. Amém, irmãos? Isto é a palavra de Deus. Aqueles que o rejeitam, que rejeitam o Espírito Santo de Deus. Então,
o sétimo anjo cumpriu, ou veio, após Joel 2:28. As visões do Velho Testamento foram seladas até o sétimo anjo, para que assim fossem reveladas. E nessa voz do sétimo anjo, no fim da era, a preparação para o arrebatamento da igreja, Jesus, a palavra, viria para a igreja. Jesus, a palavra, Apocalipse 19:13, e viu o varão com vestes salpicadas de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Amém. Jesus é a palavra de Deus. Amém. E ele veio, essa palavra, para introduzir ao arrebatamento, através do alarido. O alarido, a mensagem que prepara para o arrebatamento. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. O que é que você entende pelo Senhor descendo do céu com alarido? Ainda não é a descida literal dele, mas é a descida em revelação pelo Espírito Santo. Amém. Nesse sentido ele já veio. O alarido, a palavra que te prepara para esta hora já veio. Amém? A primeira etapa do arrebatamento, a primeira etapa da preparação para esta hora. Amém? Quantos estão felizes por isto? Amém. Graças a Deus. Ainda vou ler para os irmãos o 105 deste parágrafo. Estou quase encerrando. O 105 nesse parágrafo aqui, ele diz, o parágrafo 105, melhor dizendo, a importância desse assunto que nós começamos a entrar hoje. Apenas começamos. Agora, entendem vocês, diz o profeta, se pudermos encontrar o que são estas 70 semanas, saberemos quando é a consumação. Sabe o que é isso? O fim de todas as coisas. Se pudermos entender o que são essas 70 semanas, saberemos o que é a consumação. Agora os irmãos entendem, não estou dizendo que nós vamos saber o dia e a hora que Jesus vai vir, porque ele disse em Mateus 24 que daquele dia e hora nem os anjos, nem o Filho, unicamente o Pai sabia. Nem os anjos sabiam, nem o Senhor Jesus na sua condição humana sabia, mas apenas o Pai, o Espírito sim, sabia disso. Mas poderemos saber em que tempo estamos vivendo, se é chegada a hora, porque o profeta disse, se você quer saber a hora, você vai no relógio. Se você quer saber o dia, você vai lá no calendário. Mas quando você quer saber em que tempo estamos, olhe para Israel. Israel é o relógio de Deus, é a bússola de Deus. Amém? Amém. Então, essa é a importância. Então, nós estamos falando sobre as 70 semanas de Daniel. Eu vou entrar um pouco para mostrar essa parte desse desenho do cartaz que está aqui, porque aqui nós lemos quando o anjo Gabriel, aqui a partir do capítulo 9, versículo 24, está escrito assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. O teu povo. Vocês sabem quem é o povo de Daniel? Os judeus. Muitos falham em misturar os gentios com os judeus nesse ponto. Os judeus. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar
e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, são 70 semanas, porém são semanas de anos, não são semanas de dias. Cada uma dessas semanas são 7 anos. Amém, irmão? Estão compreendendo? Amém. 7 anos cada uma das 70 semanas de Daniel. Então, essas 70 semanas de Daniel, se você soma 70, os 7 vezes 7, 49. As 70 semanas, elas multiplicadas darão 490 anos. É certo assim? Amém? Amém. 70, então essa multiplicação trará 490 anos. Desde que são 490 anos que Deus traria este conserto sobre Israel até a entrada para o milênio. Deus falando profeticamente a Israel. A primeira semana, aqui diz aqui, primeiro, como nós lemos, 7 semanas, mais 62 semanas e mais a última semana. Aí se você soma 7 semanas, mais 62, 69, e mais a última semana, teremos 70 semanas. É o que está escrito aqui na palavra de Deus. Dessa maneira mesmo. Vou reler novamente para ficar bem claro isso aqui. 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Quando o Messias será tirado? Na última semana. Aqui na última semana. O que acontece? Essas 7 semanas, irmãos, de anos, somam 49 anos. Desde quando saiu a ordem para reconstruir Jerusalém, o templo e a cidade. 49 anos. Daí até o Messias, o Senhor Jesus Cristo, vir e ser rejeitado, passaram-se mais 434 anos, equivalente a 62 semanas de anos. As 62 semanas de anos são esses 434 anos que estão aí. Porém, a soma disto aqui, 49 anos mais 434 anos, nos trarão o seguinte: a soma que dá 49 mais 434 mais 3 anos e meio. Na última semana que o Messias, o Senhor Jesus, veio, ele pregou 3 anos e meio. Jesus, aos 30 anos, começou seu ministério e pregou 3 anos e meio e foi crucificado. Mas isto seria a última semana. Jesus pregaria 7 anos para eles, mas ele pregou a metade dos 7 anos. Pregou 3 anos e meio. Então, se nós somarmos isto, vai dar 49 anos, 434 anos, mais 3 anos e meio, 486 anos e meio foram pregados para os judeus. Das 70 semanas de Daniel, semanas proféticas para os judeus, foram pregados 486 anos e meio. Faltam 3 anos e meio para completar as 70 semanas, que não foi pregado ainda. Não foi pregado. Porque na última semana que Jesus Cristo pregou a metade, o que acontece? O sacrifício, vou ler aqui novamente, e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais
e o povo do príncipe, que será o povo do príncipe, né, que há de vir, destruirá a cidade. Porque Jesus foi rejeitado, foi morto na cruz, passou o quê? 70 anos, e Tito invadiu Jerusalém, destruiu a cidade e o templo. O sacrifício ali, aquilo foi cortado ao meio, o fim do tempo. Então a última semana para os judeus foi pregada apenas a metade. Entre esses 3 anos e meio do ministério de Jesus e os outros 3 anos e meio, que será o período de tribulação, que Moisés e Elias estará pregando para os judeus, para terminar a última parte da semana, será Moisés e Elias, Apocalipse 11:3, e darei poder às minhas 2 testemunhas, que vestidas de saco profetizarão por 1260 dias, 3 anos e meio. Então eles pregarão. Mas no meio disso, desses 3 anos e meio do ministério de Jesus e das 2 testemunhas, Deus trouxe um endurecimento para que Israel não visse o Messias. Romanos 11, 24 e 25. Ali o profeta Paulo diz isso: que os ramos naturais da oliveira, Israel, foram arrancados, para que os zambujeiros, nós, gentios, fôssemos enxertados na videira verdadeira. Amém. E no versículo 25 ele fala, ele diz assim: o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, entre 3 anos e meio e mais 3 anos e meio, Deus colocou as 7 eras da igreja. Amém. No meio. As 7 eras da igreja, 7 mensagens. Então ali estão as 7 eras da igreja, no meio. E nós estamos na última era, no último fôlego da era, como nós ouvimos hoje de manhã. Estamos ouvindo as últimas mensagens, estamos cantando os últimos hinos para o arrebatamento. Estamos indo às últimas reuniões. Por quê? Porque Deus não trata com 2 povos ao mesmo tempo. E quando Deus retornar a Israel, para estar naquelas 2 testemunhas pregando ali, o Espírito Santo será tirado do meio dos gentios, e o povo de Deus, do meio desses gentios, das nações, será levado no arrebatamento. Amém. Serão levados e ficarão lá, como está escrito, nós vamos ler em Apocalipse, naquele deserto, por um tempo. Ficará lá. A Bíblia diz: foi levada a mulher para o deserto durante tempos e metade de tempo, 3 anos e meio. A noiva de Cristo será levada. E aí os 2 profetas profetizarão no governo da grande besta, do poder que virá sobre a terra. Então serão aqueles profetas que vão revolucionar aqui. Mas a igreja não estará mais aqui na tribulação. A noiva de Cristo subirá, para que esses 3 anos e meio seja pregado, para cumprir a palavra de Deus, que a última semana seria para os judeus. Eles estão endurecidos agora como nação, porque foi necessário que isso acontecesse. Foi necessário, diz o profeta de Deus, que assim como aqueles irmãos de José rejeitaram a José, venderam a José como escravo, mas depois de muito tempo, quando eles foram até José, e José encontraram eles ali fora, e a noiva de José estava no palácio, e José foi como um tipo de Cristo, recebeu aqueles irmãos. E o profeta diz: o Senhor Jesus mostrará as marcas, e eles amargamente chorarão. Este é o homem, este é o Messias que nossos pais crucificaram. Mas aí o Senhor Jesus nos dirá: houve um propósito por trás disto. É porque vocês não me quiseram, mas um povo, eu tinha um povo que me quis, e eu fui entre as nações e fui tirando um pouco de cada um, e tirei um pouco da Assembleia de Deus, um pouco da presbiteriana,
e tirei um pouco da adventista, e fui tirando, e assim formei o meu povo. E agora ela é a minha noiva, e ela está no palácio. E aqueles judeus virão o Senhor Jesus, e ali será introduzida após isso a batalha do Armagedon. As nações se destroçarão com isso, no cumprimento no final da mensagem dos profetas ali. Eu vou ler aqui para os irmãos, né, continuidade disso aí. Jesus Cristo falou, antes de ler o profeta aqui, Jesus disse assim, que não ficaria nem pedra nem sobre pedra que não seria derribada, porque isso foi logo depois da rejeição dele como Messias. E isso aconteceu. Não ficaria pedra e sobre pedra que seria derribada. Mas existe um sinal também muito importante, que eu gostaria que nós ouvíssemos, não precisa os irmãos acompanharem aqui lendo. Mateus 24, no versículo 15, Jesus falando com os seus discípulos, ele diz uma coisa aqui muito interessante, importante. Quando pois virdes que a abominação da dissolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. O profeta de Deus nos revelou isto. A abominação desoladora foi colocada no lugar santo. O lugar santo era o que? O templo de Salomão. Quando Tito invadiu a cidade, foi destruído o templo, e ali naquele lugar está a mesquita de Omar. Aquele templo profano está no lugar santo. A abominação desoladora, a abominação que causa desolação, estará lá. Mas diz o profeta de Deus que o sacrifício diário será estabelecido outra vez. Amém. Outra vez. Se você chega à velha Jerusalém, ali não está no domínio dos judeus, são os árabes, não é isso? Os árabes estão ali governando, fruto daqueles dois filhos de Abraão, Ismael e Isaac. O profeta diz, os dois estão um na garganta do outro até hoje, árabes e judeus. Mas virá o dia em que a abominação desoladora será tirada, e será reerguido o templo outra vez, e o sacrifício diário será estabelecido outra vez. Então, eu vou ler aqui para vocês puderem acompanhar aí, Apocalipse 12, irmão, estou terminando já, quase 9 horas. Apocalipse 12, vamos ler aqui. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. O que você entende por uma mulher vestida do sol? Qual é a mulher que reflete a luz do marido? Qual é o povo que reflete o Senhor Jesus, o sol da justiça? E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. Diz o profeta, a lei, debaixo dos seus pés, ali era a sombra, estava ali. E uma coroa de 12 estrelas, em que estamos firmados no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Amém. Foram 12 apóstolos e 12 profetas, os 24 anciãos. Uma coroa com 12 estrelas sobre sua cabeça, e estava grávida com dores de parto, e com ânsias de dar à luz, de trazer o Senhor Jesus. Amém? O apóstolo Paulo, eu creio que chegou a dizer, né, sobre essa ansiedade, falar sobre isso. Então, ânsias de dar à luz, ânsias de
trazer o Filho de Deus. Vocês sabiam que a igreja verdadeira tem ânsia de trazer o Filho de Deus? Ânsia de trazer a estatura do varão perfeito. Ânsia de trazer aquilo que está dentro de você, o Filho de Deus, nas 7 naturezas do Cordeiro pelo Espírito Santo. Amém. Para que assim venha o Senhor. E viu-se outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho, Roma, um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças, segundo Apocalipse 17, são 7 montes sobre os quais a grande meretriz está assentada. E os 7 montes estão em Roma, uma cidade com 7 montes, onde a meretriz está assentada sobre os 7 montes. 10 chifres são 10 nações, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, e lançou-as na terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Mas pode? O profeta diz: haverá um aperto, sim. Mas esse dragão não levará a noiva de Cristo para a tribulação. Não fará isto. Não fará isto. Ele diz aqui: havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz a um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. Todas as nações. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado. Já tinha lugar preparado por Deus. São João capítulo 14. Vou preparar o lugar. E se eu for preparar o lugar, virei e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Então foi levada para um deserto, e tinha lugar preparado para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, 3 anos e meio. Enquanto os 2 profetas estiverem pregando lá, a igreja estará com Cristo, nas bodas do Cordeiro. 1260 dias. Amém? Amém. 1260 dias. Então, irmãos, finalizando o princípio disso aqui, é importante ressaltar o seguinte: de que compreender todas essas coisas aí não é para anexar nenhum conhecimento teológico em ninguém, mas é para trazer um alerta de que estamos mais perto do que muitos pensam da segunda vinda de Cristo. Estamos mais perto. Estamos no cume da pirâmide, no final. Muito perto, a qualquer momento o arrebatamento se dá. Qualquer momento. Nós falamos sempre dessas coisas. 2 em 2000 anos Deus faz mudança. 2000 anos passaram dilúvio, mas 2000 anos sangue de Jesus, justificação, depois santificação, sangue de Jesus, e agora fogo. Malaquias 4. Mas antes do fogo, o profeta. Antes da mudança, o profeta. A palavra profética de Deus. Amém? Nisso estamos descansados. Vocês estão descansados nisso? Foi o que o profeta de Deus ouviu na 6ª dimensão. E aqueles que creram na mensagem do profeta Paulo, e eles? Se eles entraram, os meus também entrarão, porque tenho pregado a mesma mensagem que Paulo pregou. E aqueles eleitos disseram: nisso estamos descansados. Nisso nós estamos descansados.
Pai eterno, poderoso, sublime Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por essa oportunidade. Amém. Tivemos, Senhor, de falar de Tua palavra, de pensar em coisas profundas, Senhor, porém reveladas na Tua simplicidade. Amém. Senhor Deus bendito, sele Tua palavra nos nossos corações, Pai. Amém. Ainda que isso não traga emoção, emocionalismo sobre as pessoas, mas como Daniel, que não baseou nessas coisas, não se firmou nessas coisas, mas tão somente guardou o que o Senhor havia enviado a ele, a palavra que foi revelada sobre aquele coração. Pedimos a Ti ficar conosco, livra-nos do mal, Pai. Estabeleça dentro de cada um de nós um coração puro, limpo, Senhor, sem maldades, para que assim possamos viver Tua palavra, para que assim o Teu Espírito Santo tenha um acesso livre para operar através de nós. Assim nós Te pedimos, Senhor Deus, que debaixo de Tuas potentes mãos nos guie, Senhor, por todos os dias, por todas as horas. Amém. No nome do Senhor. Amém, Pai. Amém. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Amém. Tira a música. Vamos ficar de pé, irmãos. Que a um infeliz salvou. Que Deus nos abençoe. Nós estamos agora livres para sairmos, na ordem da igreja. O estudo continuará. Eu creio que no próximo domingo à noite estaremos continuando com esse estudo. Talvez mais um culto, 2 cultos para frente. E assim creio que Deus nos estará abençoando com isso. Amém? Amém. Orem por isso, irmãos. Será para a grande edificação, eu creio, da igreja. Amém. Amém. Podemos sair assim na ordem da igreja, abençoando um ao outro, em nome do Senhor Jesus. Amém.
já finalizando o parágrafo 158 desta mensagem. Instruções de Gabriel a Daniel. Diz o profeta de Deus. Agora recorde, ele não se esqueça disso. No mesmo minuto que os judeus receber a Cristo, no mesmo minuto que os judeus receber a Cristo, a igreja gentia se vai. Amém? No mesmo minuto, a igreja gentia se vai. Logo as pragas são derramadas sobre os gentios, a grande tribulação. No mesmo minuto. Então, irmãos, esta é uma palavra para trazer mais luz ainda. O profeta pregou, muitos teólogos se deram mal tentando interpretar isto. Uns tentaram misturar judeus com gentios. O profeta diz que Deus não trata com dois povos ao mesmo tempo. Cometeram um grande erro. Então, eles interpretaram que essa última parte das 70 semanas, depois que Jesus pregou, que foi tirado, os discípulos pregaram 3 anos e meio e completou. Aí eles misturaram a coisa, porque Deus parou. Deus cegou os judeus e voltou para nós gentios. E Deus, quando fala conosco, é individualmente pelo Espírito Santo. Amém. Mas com os judeus, Ele trará como nação. Amém? Nós damos graças ao Senhor Jesus por isto. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. De olhos fechados. Espírito Santo de Deus, o Senhor que se faz presente aqui no nosso meio. Não, Senhor, porque nós estamos manifestando algum dom pentecostal. Embora os dons tenham seu lugar na igreja, não porque estamos muito emocionados, não porque estamos caindo, rolando pelo chão, não por isso, mas porque existe na tua palavra uma promessa de que quando nós estivéssemos reunidos no teu nome, o Senhor estaria conosco. E acima de qualquer circunstância física, Pai, nós cremos em tua palavra. E como sabemos certamente, o Senhor está aqui. Nós pedimos a ti, Senhor, derrama, Senhor, mais ainda de tua misericórdia sobre nós, Pai. Faz isso, Jesus. Nós necessitamos de ti todos os segundos das nossas vidas. Nós precisamos de teu perdão, Pai.
Somos fracos e falhos, Senhor Deus. Não somos nada, Senhor Jesus Cristo. Ninguém aqui é grande, todos somos pequeninos. E nós sentimos tão felizes de ser pequenos, mas no meio, Senhor Deus, aqui perto de um Deus grandioso, todo-poderoso e eterno, Criador, único Senhor, não há outro, apenas um nome, aquele que está acima de todo nome. Senhor, nós te glorificamos, nós te amamos, Senhor Jesus Cristo. Nós damos a ti graças, Senhor Deus, por tua infinita mão de misericórdia derramada sobre cada um de nós. Se pudéssemos, Senhor Deus, ver através, quem sabe, através de uma visão nosso passado, mas mesmo assim podemos, através do pensamento, voltar e ver o que nós éramos, negantes de tua palavra, Senhor Deus, servos do mal, e mesmo assim o Senhor não olhou para estas coisas. O Senhor, com tua mão potente de misericórdia, nos tirou da lama do pecado, nos perdoou e nos colocou numa posição de adoradores, Pai bendito. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por esta revelação, por esta palavra, e pedimos a ti, Senhor, desperta-nos, Deus. Não deixa que venhamos a desfalecer, porque sabemos que o tempo está se findando, a cortina está se fechando, o teu Espírito Santo está saindo do meio dos gentios. Mas nós, Senhor Deus, temos confiança que todos aqueles que receberam a ti e que têm a ti dentro dos seus corações serão levados para ti mesmo, como o Senhor falou, para que onde esteja o Senhor, nós estejamos também. Amém, amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado a cada um dos irmãos que estão nos visitando também nesta noite. Nós agradecemos e convidamos, para o culto de domingo à noite, onde nós estaremos, pela graça de Deus, se o Senhor permitir, encerrando esse estudo das 70 semanas de Daniel. Estaremos encerrando, muitas coisas ainda vamos falar sobre isso. Parece que hoje terminou, mas não terminou não. Tem muita coisa ainda para a gente ver, mas pela graça de Deus encerraremos no próximo domingo. Amém? Quem pode dizer graças a Deus? Amém. Amém. Graças a Deus. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz. Ouvia dar hosanas dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol faltava a luz, e num alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. E num